Boa tarde, pessoal. Está escutando? Boa tarde, pessoal. Eu sou o Renato Ornelas da OpenX. Vamos falar hoje sobre ataques DDoS, detecção, prevenção e mitigação. Falar um pouquinho antes sobre a OpenX, mas antes da gente começar, queria saber aqui da plateia aqui, quem aqui trabalha em provedor de internet? Levanta a mão, por favor. Ah, legal. Quem aqui é de operadora? E da parte de data center, quem é o pessoal de data center? São três públicos, são áreas diferentes, pessoas que lidam de maneira diferente com essa questão de ataques DDoS, né? O tipo de ataque, o tipo de demanda que cada um desses tem é um pouco diferente. Então, falando um pouco sobre a OpenX, a gente fundou a OpenX lá em Belo Horizonte ainda em 2001, então a gente já tem 22 anos, né? E desde o início, a gente sempre teve clientes provedores de acesso. Então, a gente acompanhou lá desde a época do discado, passando pelo rádio, fibra ótica, e fomos acompanhando o grande crescimento desse setor de provedor de internet, né? E acompanhando, assim, na pandemia, a gente viu o tanto que os provedores foram fundamentais no enfrentamento da pandemia. Acho que sem os provedores de acesso, a gente não teria conseguido vencer esse grande desafio que a humanidade passou, né? A OpenX, então, a gente tem estrutura aqui em São Paulo e a gente gerencia bastante tráfego. Então, a gente fez uma análise semana passada e 8% do tráfego do PTT São Paulo, que é o maior IXP, né, o ponto de troca de tráfego do mundo, tanto em participante quanto tráfego, 8% do tráfego do PTT São Paulo passa em equipamentos da OpenX. Então, esse é um número que nos deixou bastante felizes de saber sobre o tamanho da OpenX. Opa! Falar um pouquinho aqui sobre os nossos produtos, né? A gente tem a parte de consultoria. A gente tem a parte de consultoria para provedores, que é a nossa origem, né? Então, na consultoria, a gente consegue olhar tudo sobre a operação do provedor. Desde a borda, ajudando a contratação dos links de internet, até a OLT. Então, assim, da fibra para frente, da fibra de acesso, da última milha para casa do usuário, isso é responsabilidade do provedor. Então, tem clientes da OpenX que a gente administra 100% da estrutura dele. Oxi. Um outro produto que a gente trouxe também foi a nossa parte de Link P, porque a gente viu que os clientes precisavam de ter uma boa conectividade para dar a maior experiência possível para o usuário, e como não existe... E como não tinha um link que a gente pudesse recomendar para os nossos clientes com a melhor qualidade possível, então a gente criou essa operação, a gente criou esse link de internet exatamente para que os provedores pudessem dar para os clientes a melhor experiência possível. A gente tem também a parte de infraestrutura, a gente construiu no nosso escritório original aqui em São Paulo, fica até bem próximo daqui de onde está sendo o evento, a gente construiu um data center que inclusive serve para a gente mostrar para os nossos clientes qual é o modelo de infraestrutura que a gente recomenda que eles tenham lá. Que a gente vê muitas vezes os pequenos provedores com problemas de energia, com problemas de infraestrutura em geral, então uma estrutura legal é importantíssima para que a operação dele não pare. Então, esse aqui, por exemplo, são fotos lá da nossa estrutura, lá no nosso POP principal, que a gente chama de Verbo Divino, que é a rua onde a gente está localizado. A gente tem também, lá dentro da Equinix SP4, que é o maior data center do Brasil, a gente tem uma estrutura que a gente chama de cage, né? Uma gaiola que ela é privada para a OpenX. Então, a OpenX tem 6 racks que a gente usa ela exatamente para compartilhar a infraestrutura com os nossos clientes. O cliente quer colocar um switch para terminar o MPLS dele, o cliente quer colocar um switch para se conectar com o Google, com o Facebook, com os maiores conteúdos. Então, ele tem essa possibilidade de colocar os equipamentos dele dentro da nossa estrutura. Então, vamos falar um pouco, então, sobre ataques DDoS. O que é um ataque DDoS? Um ataque DDoS é uma forma de ataque não intrusiva, ou seja, o cara não está tentando roubar um dado seu ou do seu provedor, não está tentando obter nada disso. Ele simplesmente quer tirar algum serviço do ar, seja uma aplicação, seja um site, seja derrubar um provedor, né? E por que tem aquele D no início lá de distribuído? Então, ele significa que ele tem múltiplas origens. Ele não tem como origem um único endereço IP. Ele vai ter vários endereços IPs como origem. E exatamente como ele é distribuído, e hoje normalmente o que usa-se para atacar são as botnets, né? Você não consegue saber. A primeira pergunta que faz para a gente, Renato, quem está me atacando? Cara, não sei.
Porque a gente vai olhar os endereços IP, são variados e nunca é a própria pessoa que está querendo te atacar. São vários computadores escravos no mundo gerando aquele ataque para você. Então a gente vai mostrar aqui uma forma bem visual de o que é um ataque DDoS. O pessoal está tentando segurar lá o ataque. Então a gente pode observar aí que lá na ponta no provedor, muitas vezes ele está tentando segurar, mas ele não tem o recurso necessário para segurar. Porque às vezes o volume de tráfego é muito maior do que ele suporta. Não adianta ele ter lá um super roteador. Meu roteador ele aguenta milhões de pacotes por segundo, mas não adianta se o ataque saturar os seus links. Vai acontecer igual no vídeo aí. Ele não vai conseguir segurar tudo. Vou falar um pouquinho então sobre o tema da palestra. Vamos fazer a definição de cada um dos tópicos da palestra. Então, detecção é você ser capaz de dizer se você está sob ataque ou não. A gente vai ver várias formas que a gente pode utilizar para fazer esse tipo de análise. Prevenção são medidas que vão impedir que a gente consiga, que a nossa rede seja a origem de ataques DDoS. Falar, poxa, Renato, você não consegue, a gente não consegue evitar de tomar um ataque? Não, não consegue. Porque se alguém quiser te atacar, ele vai te atacar. Lógico que a gente pode tentar diminuir um pouco esse risco, mas não tem como você evitar de ser ataque. Mas a gente pode fazer um trabalho para evitar que a nossa rede seja a origem desses ataques. Que ela seja o vetor de ataques, que as pessoas usem a minha estrutura para atacar outros. Então, se todas as empresas fizessem, todos os provedores fizessem esse trabalho de proteger a rede deles para evitar que os outros sejam atacados, se todo mundo fizesse isso, não teriam ataques. É igual a gente pensar uma questão de vacinação. Se todo mundo tomasse uma vacina, a doença ela ela teria menos campo para poder propagar. E mitigação são as técnicas que a gente pode usar para minimizar. Então, assim, mitigar não é resolver, minimizar é diminuir. Então, são técnicas que pode utilizar para reduzir o impacto que aquele ataque de negação de serviço vai ter na nossa estrutura. Aí, muitas vezes as pessoas me perguntam quais são as motivações para um ataque de DDoS. Então, assim, normalmente o que é o caso mais comum é uma questão de chantagem ou extorsão. Então, o atacante ele começa a gerar o tráfego, aí ele entra no site do provedor, vê lá que tem lá o Fale Conosco, lá, que normalmente é o número de WhatsApp, e ele entra em contato com aquele número e fala, olha, queria falar com o responsável técnico pelo provedor, sou eu que estou gerando esse ataque aí, que está causando toda essa dor de cabeça para vocês, eu quero receber um Bitcoin, X de Bitcoin, ou ano passado começou a ter, faz um Pix para mim, para eu parar com esse ataque. Outra motivação muito comum, assim, que a gente ouve, eu nunca vi isso comprovadamente, que se falam que é exatamente a questão de concorrência. Falam que, por exemplo, às vezes um provedor entra num mercado novo e aí ele começa a tomar ataque. Então, ele imagina que ele está tomando ataque porque o concorrente, aquela área que ele invadiu, que ele começou uma nova operação, ele não ficou satisfeito com o provedor, então ele começa a ordenar ataque. Nunca vi isso comprovadamente acontecer. A gente já viu, por exemplo, nesse caso que eu falei primeiro, que é da extorsão, um provedor fala, olha, por exemplo, o cara que estava atacando falava, olha, quem está te atacando é o provedor B. Aí ele chegava para o provedor B e falava, olha, quem está te atacando é o provedor A. Então, assim, tentando jogar um provedor contra o outro, mas comprovadamente isso a gente nunca viu acontecer, assim, algo comprovado quando o cara é preso e etc. E como a gente tem aqui o pessoal de data center, eles sabem muito bem que o maior vetor de ataque DDoS, um grande vetor de ataque DDoS é o público gamer, Então é a juventude, a rebeldia da juventude, Então o cara tá lá jogando, não quer que o outro fique melhor do que ele no jogo, aí ele ataca o servidor que o cara tá, para impedir que o cara cresça no ranking. Acontece com o provedor também, o cara descobre de alguma forma pelo jogo lá qual que é o IP do cara, então ele ataca o provedor, exatamente porque ele quer derrubar o outro cara, para o cara não ficar melhor do que ele no jogo. Então são os casos mais comuns que a gente conhece de mitigação de ataque seriam esses.
Falar um pouquinho então agora sobre os tipos de ataque DDoS, né? O primeiro tipo de ataque que é bastante comum é o ataque volumétrico. E aí quando a gente fala volumétrico, está relativo a volume, pode ser tanto um volume muito grande de bits por segundo, né? Então um ataque de 150 GB, 200 GB, 500 GB, então ele tem um volume de bits muito alto, quanto ele pode ter só um volume alto de pacotes, porque imagina, um pacote ele pode ter só 64 bytes, mas eu vou mandar lá 300 mil pacotes, às vezes é o suficiente para derrubar um roteador, né? Pode ser também que eu possa mandar um ataque com pacotes muito grandes, pacotes a 1.300 bytes, 1.500 bytes, então são pacotes maiores, então assim, não vão ser tantos pacotes, mas vai gerar um volume de dados, de bitrate muito alto, né? A gente tem tipos de ataques que são baseados em protocolos, e esses são muito complicados, porque muitas vezes é uma vulnerabilidade no protocolo, como que é criado, por exemplo, um protocolo como o HTTP, o FTP, etc. É um documento que existe na internet que as empresas vão criar os softwares, vão criar os roteadores baseados naqueles protocolos. Se alguém acha uma vulnerabilidade naquele protocolo, é muito complexo de você fazer essa remediação, né? Porque às vezes envolve da indústria como um todo criar um novo protocolo para substituir. Então, até aquilo, todo mundo começar a usar uma versão nova do protocolo, às vezes vão-se muitos anos, né? Então acontece, por exemplo, uma vulnerabilidade como, por exemplo, no NTP, né? Que você mandava uma mensagem por NTP que ela virava um grande processo de reflexão de tráfego, né? Isso é uma falha do protocolo. O que a gente teve que fazer? Desativar esse recurso em todos os servidores. Então, é uma funcionalidade que não pode ser utilizada hoje mais, exatamente porque ela é um vetor de ataques, né? Amplificação, a gente vai mostrar um exemplo daqui a pouco, né? Mas ele explora alguma vulnerabilidade de algum protocolo, como a gente falou acima, né? Para poder que eu mande poucos bytes e aquilo vire muitos bytes na resposta. Carpet Bomb e Hit and Run, a gente vai ter um slide específico sobre eles. Então, aqui o ataque de reflexão e amplificação, que eles têm uma relação. Então, ali a primeira, a mais à esquerda, a gente tem o cara que está comandando um ataque. Por exemplo, se a gente imaginar um provedor sofrendo um ataque, é o cara que o provedor contratou, ou por exemplo, o cara que alguém contratou para poder fazer um ataque com o concorrente, naquele exemplo que a gente deu lá atrás, né? Então, o que ele faz? Ele tem um controle sobre uma botnet. O que é a botnet? São os servidores, dispositivos que o cara tem vulnerabilidade. Por exemplo, às vezes tem uma câmera lá na sua casa que ela tem uma vulnerabilidade de segurança, então ele instala alguma coisa dentro da câmera que ele vai poder controlar a câmera para gerar tráfego, para atacar outras pessoas, outras empresas, né? Então, através desses, às vezes até mesmo computadores. E às vezes uma falha de algum protocolo, ele vai ser usado para fazer reflexão. Então, nesse caso, por exemplo, o atacante, ele comanda o início do ataque, aqueles ali que são os slaves, que é a botnet, ela começa a mandar pacotes forjados para servidores que são vulneráveis à amplificação. Então, por exemplo, ele manda um pacote com o IP de origem com o IP da vítima. Então, eu mando, por exemplo, para um servidor de DNS com o IP da vítima, de origem da vítima. Então, vai um servidor vulnerável, ele não vai responder para o cara do ataque. Ele vai responder para a vítima. Então, por isso que é importante que a gente for ver a parte da mitigação, você ter o controle dentro da sua própria rede para evitar esse tipo de ataque. Um controle simples que o provedor pode fazer evitaria completamente esse tipo de ataque. Então, deixa eu estar passando esses slides. Então, falando aqui um pouco agora sobre o fator de amplificação. Então, quando a gente falou dos protocolos que são vulneráveis, então o que esse gráfico quer dizer? Ele quer mostrar para a gente o quanto aquele protocolo explorado ele amplifica. Então, por exemplo, se a gente olhar ali o tráfego de DNS, que se multiplica por 54. Então, se eu conheço um servidor DNS vulnerável, eu mando 1 megabit de tráfego para ele, ele vai mandar para a vítima 54 megabits. Então, ele multiplica o tráfego que eu mando para ele, vai chegar na vítima 54 vezes maior. Por exemplo, o NTP é 550 vezes. Então, se eu mando 1 mega, vira 500. E, por exemplo, o main cache chega até 51 mil. Assim, eu falo assim, nossa, por que não tem esse impacto todo? É porque, felizmente, o main cache não é um serviço que você tem disponível na internet tantos servidores assim. Mas se a gente pensar, DNS tem zilhões de servidores disponíveis na internet, né, que podem ser explorados para gerar esse tipo de tráfego.
né? Então, são vários protocolos, NTP também abertos, já é bem menos, porque NTP é um serviço necessário, mas não é fundamental como o DNS. A gente sabe muito bem que sem DNS a internet para, a gente não consegue fazer praticamente nada, né? Então, essa é a questão da amplificação do tráfego. Então, aqui é um vídeo explicando um pouco o que é o Carpet Bomb, que é o tipo de ataque mais comum que a gente vê. Então, antigamente o cara mirava num único IP, hoje não. Hoje o cara vai lá e mira em vários IPs ao mesmo tempo. Então acontece isso que a gente está vendo no vídeo aí. Não está mirando no IP, ele passa lá e joga num barra 24, que são 256 IPs, manda num barra 22, manda no AS do cara inteiro. Então, não é... O grande problema do Carpet Bomb é que ele é difícil de detectar, ele é mais difícil de detectar e não é algo que é tão fácil de você fazer a mitigação, né? Então, por exemplo, por que eu falo que ele é mais difícil de detectar? A primeira vez que a gente se deparou com esse tipo de ataque, a gente olhava o gráfico do nosso cliente e via que ele estava sob ataque, porque você via o tráfego mais alto. Mas você olhava e você não conseguia identificar um IP que estava sendo atacado. Por quê? Cada ataque ali era um tráfego de lá 5 mega. 5 mega é um tráfego que um usuário usa no dia a dia. Só que 5 mega vezes 1000 IPs era 5 GB de ataque. Só que imagina o cara manda 30 mega, é 30 GB de ataque indo em direção àquela vítima. Então acaba que é muito difícil de detectar. A gente assim, conhece fornecedores de mitigação da DDoS que eles não são capazes de detectar nativamente um ataque desse tipo. Você que tem que avisar, eu estou sob ataque. Aí que eles vão parar, analisar, não, tudo bem, e vai fazer a mitigação para você. Esse ataque que a gente está, que é o meio de mitigação está chamando de hit and run, né? É um ataque que a gente começou a ver esse tipo de ataque mais ou menos a partir do meio do ano passado. Então, o que acontece nesse tipo de ataque? O que acontece nesse tipo de ataque? É um ataque muito rápido, né? Então, a impressão que a gente tem é que esse ataque ele foi desenvolvido por alguém que entende como funciona a mitigação dos ataques DDoS, né? Então, ele é tão rápido que muitas vezes até o sistema do provedor detectar que ele está sob ataque, tomar alguma ação para poder fazer, o ataque já cessou. Então, eu tomo um ataque, eu pus o IP no black hole lá, que a gente vai ver logo em seguida, eu pus o IP no black hole para cessar o tráfego, mas o ataque já parou. Então, assim, acaba que com um esforço relativamente pequeno, o atacante tem sucesso, porque ele gastou pouca banda, pouco das ferramentas que ele tem para atacar o provedor. Então, é um tipo de ataque muito complicado para a gente desenvolver uma forma de lidar com ele, né? Por exemplo, é um ataque que, com pouco esforço, ele consegue derrubar, por exemplo, roteadores MikroTik, que ainda são utilizados por muitos provedores, porque o MikroTik, como ele é um roteador baseado em software, né? Uma quantidade não muito grande, que a gente falou lá dos ataques volumétricos, não muito grande em pacotes por segundo, é suficiente para derrubar um roteador MikroTik. Então, às vezes o cara tem lá um CGNAT que é MikroTik, o ataque direcionado a ele, esse ataque acaba derrubando o provedor inteiro porque afetou aquele MikroTik, mesmo com um volume não muito grande de pacotes por segundo, né? Esse gráfico ali é de um cliente nosso, para a gente ver assim, como tá vendo, os ataques eles são pequenas rajadas, são rajadas que duram muito pouco tempo. Antigamente, a gente tinha o normal de ataque, por exemplo, em 2021, 2020, eles duravam 1 hora de relógio. Começava o ataque, assim, os ataques normalmente para provedores de acesso. Era 1 hora de relógio. Começava o ataque, até você ficava observando ele lá, dava 1 hora certinha, ele cessava, né? Uma outra coisa assim que a gente consegue observar é que a realidade que nós estamos falando, esses gráficos aqui, é a realidade de provedores de acesso, né? O pessoal de data center já é um mundo à parte, né? Então, pessoal de data center que trabalha com hospedagem, enquanto que provedores, a gente fala de poucos eventos de ataques, você perguntar para o pessoal de hospedagem quantos ataques você toma por dia, você fala assim, o dia que eu menos tomo são 100 ataques, 200 ataques. Realmente, o que eles sofrem é completamente diferente e as ferramentas que a gente tem que usar para ajudá-los são completamente diferentes das ferramentas que a gente usa para os provedores. Então, aqui nós vamos falar agora, nós falamos então sobre os tipos de ataque, vamos falar agora como é que a gente faz a detecção de ataques DDoS, né? Então, tem várias formas da gente utilizar para poder
fazer a identificação daquela questão da detecção. Estou sob ataque ou não estou sob ataque? A primeira mais simples da gente utilizar, que é quando você não tem nada, é olhar o seu gráfico, né? E, por incrível que pareça, a gente tem clientes nossos de consultoria que quando a gente vai assumir a rede do provedor, ele não tem nem os gráficos de consumo dele. Então, é um cara que, se ele está sob ataque, ele não faz a menor ideia do que está acontecendo. Ele vai ter que entrar no equipamento e ver, nossa, a minha interface está topada. Então, eu devo estar acontecendo alguma coisa, né? Então, o teu gráfico é melhor do que nada. E o que é interessante do gráfico é que você vê lá na sua borda, a interface está topada, você vai conseguindo olhar para dentro da sua rede para ver em direção a que equipamento está indo aquele ataque. Então, assim, óbvio que é melhor do que você não ter nada, que é o que a gente falou, que muitas vezes a gente depara com essa situação, mas é longe do ideal. Mas dá para você, pelo menos, ter uma ideia de para onde está indo aquele ataque, né? Existe também a análise de flow, né? O flow tem duas tecnologias que são muito utilizadas, que é o NetFlow e o SFlow. Ele vai trazer muitas informações, porém ele tem um delay entre o evento ter acontecido e a gente ter essa informação lá dentro da ferramenta de detecção. E a gente tem também o espelhamento de tráfego. O espelhamento de tráfego é em tempo real. Só que para você, o espelhamento do tráfego é o seguinte: o tráfego que vai estar indo em direção ao assinante, por exemplo, no caso da OpenX, o tráfego que está indo em direção a um cliente, eu jogo para uma máquina para ela analisar, né? Então eu jogo assim, 100% do tráfego que está indo em direção àquele cliente, ele vai ser desviado para uma máquina para a gente poder receber em tempo real todo aquele tráfego. Porém, eu preciso de muita banda e preciso de muito processamento, porque eu vou ter que analisar, eu recebo todos os pacotes e eles integrais, né? Então a gente acaba de muito recurso para poder fazer a análise. Então, por exemplo, esse aí é um exemplo de um POP nosso, de um cliente há mais tempo, que tomou um ataque. Então, assim, a gente olha esse gráfico aqui, é nítido para a gente que tem alguma coisa anormal acontecendo. Esse tráfego nesse POP aí estava 110 GB nesse momento, de repente ele foi para 250. Não tem nada que vai fazer, não tem um jogo de futebol na Amazon, não tem nada que possa, numa live no YouTube na época da pandemia, que vai fazer dar esse salto dessa forma, né? Quando acontece o negócio, é aquele gráfico mais com a cara de exponencial, né? Que ele faz a curva para cima. Esse não, é reto. Se você olhar, ele sobe uma linha reta lá para cima. Foi a hora que começou o ataque. E se vocês puderem observar, esse gráfico, na verdade, ele deve ter sido muito mais do que esse tráfego aí, porque ele está bem suave, né? Quando eu falo suave, assim, a linha dele está bem como a gente está olhando ele lá para trás, a gente não tem tantos detalhes, ele não está tão serrilhado esse gráfico. Então, se a gente fosse olhar o detalhezinho lá na hora do ataque, para poder ver lá, analisando de 10 segundos, 20 segundos, a gente veria que esse tráfego, na verdade, deve ter sido uns 350, 400 GB esse ataque lá, se a gente fosse olhar no detalhe o tanto que subiu. Bom, falar um pouquinho sobre flow, né? Então, se a gente pensar sobre o espelhamento de tráfego que a gente falou lá, o port mirror que a gente falou, que vai ser o próximo slide, eu mandar todo o tráfego, 100% do tráfego, direto para uma máquina que ele vai analisar. Se a gente pensar isso como se fosse no mundo lá da telefonia, é como se a gente estivesse fazendo uma escuta, estivesse escutando todas as ligações que está passando por ali para tentar entender o que está acontecendo, né? O flow é como se, ao invés de eu escutar as ligações telefônicas, eu recebesse a conta de telefone. Então, ele vai ter lá dia, hora, quem ligou para quem ligou, quanto tempo durou a ligação. Então, o flow é exatamente isso. É uma forma de você ter mais informações sem ter que analisar tudo. Então, por isso que você precisa de muito menos processamento, porque você recebe já uma versão resumida daquilo ali. Então, por exemplo, o NetFlow, que é mais utilizado em roteadores, ele faz uma análise das conexões. Então, ele vai falar assim, olha, esse cara aqui, ele acessou, ele tinha um IP de origem tal, ele acessou tal IP, a conexão dele durou tantos segundos, ele trafegou tantos bytes, tantos pacotes. Então, eu já consigo ter uma ideia da conexão. E ele traz muitos detalhes agregados ao flow. Então, ele vai trazer, por exemplo, qual é o ASN de origem, qual é o ASN de destino, vai trazer qual é a porta de origem. No caso, por exemplo, no flow, ele consegue colocar até mesmo as communities BGPs que estavam relativas àquilo dali. Então, ele traz muitos detalhes que você pode depois utilizar na sua análise para poder entender melhor o que está acontecendo. Já o SFlow é uma tecnologia que foi desenvolvida para ser usada em switches, né? Então, o que acontece com o SFlow? Enquanto o NetFlow é a amostragem das conexões, o SFlow é de pacotes. Então, ele vai pegar cada 15 mil pacotes que passar no switch, ele pega um e vai entregar para o analisador. Então, comparado com a gente fazer o port mirror, que são todos os pacotes, o pacote integral, ele requer muito menos processamento.
Porém, como ele não é analisado, ele não é a conexão, acaba que você perde também um pouco de detalhes. Então, onde que você tem mais detalhes é com o NetFlow, né? Mas é aquela questão, o SFlow é melhor do que nada, né? Então, muitas das ferramentas de análise de ataques da DDoS suportam esses dois protocolos. Falar um pouquinho agora sobre ferramentas que a gente pode utilizar, que vão usar o Flow para poder nos auxiliar na detecção de ataques DDoS. Um que a gente usava muito lá no início, né, era o FastNetMon, né, foi um que ajudou muito o provedor lá atrás. Ele é bem simples de usar, bem simples de instalar, tem uma versão gratuita e uma versão paga, né, mas hoje ele não é muito útil mais, porque a gente falou que o ataque comum hoje é o Carpet Bomb. Então ele não consegue detectar o ataque Carpet Bomb e não vai o que ele consegue fazer de mitigação na versão gratuita, que é botar em Black Hole, não é efetivo mais, né? O Vanguard, ele é uma excelente ferramenta em custo-benefício, né? Ele tem uma licença anual que você paga para cada roteador que você coloca. Ele vai te ajudar nessa questão da análise do flow. O que é bem legal dele, que é imbatível o custo-benefício dele, é que você consegue separar cada pedaço de IP da sua rede. Você consegue falar para que ele serve. Então, assim, ó, esse aqui são meus servidores de DNS, esses são os níveis de alerta que eu quero para ele. Esses aqui são meus IPs de CGNAT. Se a gente pensar assim, um usuário que recebeu um IP público, ok, ele não vai ser normal um usuário final que tem um IP público ter um tráfego de 200 MB durante muito tempo. Não sei quem está compartilhando na internet, né? Mas um IP de CGNAT já seria mais comum e mais provável que isso acontecesse, né? Então, você consegue falar, esses IPs eu uso para CGNAT, esses IPs são dos meus servidores, esses IPs são os corporativos. Então, para cada grupo de IP, você consegue colocar uma resposta diferente. A gente tem também o Arbor, que é uma ferramenta usada pela maior parte das operadoras, mas é um produto que é muito caro para a maior parte dos provedores de acesso. É uma ferramenta muito cara e muito complexa, né? Então, assim, quando a gente vai usar, tem operadoras que usam Arbor, não é comum, por exemplo, um ataque DDoS ser detectado e limpo por ele de uma maneira eficaz. Normalmente você tem que ter alguém ajustando lá, trabalhando em cima dele para poder fazer aquele ajuste fino para o tráfego sair limpo lá da outra ponta, né? A gente tem o Kentik, que é uma ferramenta que é de análise de flow e ele tem alguns dashboards que fazem a detecção de ataques, né, e que conseguem fazer também a parte de mitigação dos ataques DDoS. Ele vai conseguir te ajudar nisso daí. É uma ferramenta muito boa, a gente também usa o Kentik na nossa rede. E uma coisa que é bem legal do Kentik é que ele roda na nuvem. Então, por exemplo, na rede da OpenX, com o volume de tráfego que a gente tem, a gente foi lá uma vez para rodar uma outra solução, que a gente fosse armazenar os flows e analisar os flows. A gente não ia conseguir armazenar por muito tempo, ia ter que ter máquinas muito parrudas para o volume de tráfego que a gente tem. Então, com o Kentik, a gente não tem que ter hardware nenhum. A gente manda tudo para eles, está tudo armazenado lá e tudo processado por eles lá. Esse do TeamZero, o Nimbus, esse TeamZero é um projeto de segurança da internet, ele é gratuito e ele também faz na nuvem, roda na nuvem também e tem uns dashboards bem interessantes, depois a gente vai mostrar alguns. Então, a outra forma que a gente tem de fazer a detecção de ataque é, como eu falei, com o port mirror, eu pego o tráfego que está indo para um cliente e espelho, né? E aquela máquina vai receber tudo. É complicado você ter uma máquina para analisar até mesmo 10 GB de tráfego, não é simples, né? Mas assim, falar assim, eu recebo lá 100 GB de tráfego, já começa a ficar muito complexo. Tem que ser máquinas com máquinas especiais, com placas de redes especiais, para você ser capaz de fazer essa análise desse tráfego, né? Então é mais complicado. Então aí, por exemplo, é uma tela do Vanguard, né? Ali a gente tem lá as anomalias, né? Então, por exemplo, como é que a gente configura o Vanguard na rede da OpenX? A gente coloca, a gente quer que tudo que seja um pouco anormal ele apareça, mas nem tudo gera alerta, né? Então, vamos supor, fala assim, não é normal um cliente fazer um download de maior do que 1 GB. Tráfego HTTP maior do que 1 GB. Então, se tiver mais do que 1 GB, ele já gera anomalia, tem algo esquisito. Mas ele só gera alarme para a gente, por exemplo, se for maior do que 2 GB, for maior do que 3 GB. Então, para cada protocolo, você consegue fazer essa configuração para poder fazer a detecção do ataque, né? Esse é um gráfico lá do Nimbus, por exemplo, então, que ele é gratuito, né? Ele usa o Elastic Flow,
o Kibana, esse dá para você instalar isso dentro da sua operação também, fazer mais ou menos exatamente esses mesmos dashboards que tem dentro da sua operação. Mas esse roda na nuvem eu acho até mais prático você usar. Então, assim, é aquela história, não é o ideal, mas é melhor do que nada. Né? Então, ele é uma ferramenta também que vai te trazer algumas questões de que OS está indo, para qual OS está indo, vai te trazer esses detalhes. Esse, por exemplo, é uma tela do FastNetMon. Então, assim, qual que é o grande problema do FastNetMon no mundo de hoje? É que você só fala o seguinte, esse P eu monitoro, esse P eu não monitoro. Então, assim, você não consegue fazer igual o OneGuard, que você consegue fazer para cada tipo de IP, uma resposta diferente. Né? Então, ele é mais limitado, mas também melhor do que nada. Se você não tem condições de comprar uma licença do OneGuard, usa o FastNetMon, que é melhor do que nada. Você tem que ter pelo menos visibilidade do que está acontecendo. Né? Esse é até uma questão que é interessante falar, que na rede da OpenX, a gente tem, por exemplo, o OneGuard, porque lá no início da nossa operação, é claro, com portas de 10 GB, qualquer ataquezinho que entrava prejudicava a operação, acabava afetando a operação e outros clientes. Então, desde a nossa origem, uma das coisas que a gente sempre fez foi notificar os nossos clientes sempre que a gente perceber que eles estavam sob ataque. Né? Então, assim, antes mesmo da gente trabalhar com mitigação, a gente sempre avisou eles. Né? Cara, está acontecendo alguma coisa, vou botar em black hole, vou fazer alguma coisa, então a gente sempre notificou. Né? Mas o FastNetMon pelo menos te ajuda a pelo menos saber se estou sob ataque para qual IP está indo. Né? É claro que a norma hoje, o normal hoje, é todos os seus IPs estão sendo atacados. Então, falar agora um pouco sobre a prevenção de ataques DDoS. Então, assim, vai ficar bem claro, eles não vão, assim, qualquer coisa que você, não tem nada que você faça, assim, eu fazer isso, eu estou imune a ataques DDoS. Não existe isso, né? Porque se o cara, tem alguma coisa que você possa fazer para tornar a sua casa a prova de roubo, prova de tentativa de invasão? Não tem. Você pode até dificultar um pouco, mas é impossível você fazer algo que vai inibir completamente isso. Então, o que a gente pode fazer é impedir que a nossa rede seja a origem dos ataques, né? Então, se eu impedir que minha rede seja a origem de ataque, todo mundo aqui que é uma SN fizer o trabalho de casa e impedir que a rede dele seja a origem de ataques DDoS, com certeza a gente pode enxergar no futuro que os ataques vão ter uma capacidade muito menor de causar estrago em qualquer um. Né? Então, é muito importante que todo mundo faça isso. A primeira questão, então, é o anti-spoof ou o RPF, é o seguinte, não permitir que saia da sua rede pacotes com IP de origem que não são da sua rede. Então é o seguinte, se a minha rede lá é 1.1.1.1, 1.1.1/24 e está tentando sair um IP lá 8.8.8.8, tá errado, não tem que sair aquele IP da minha rede. Né? Então se você ativar as medidas de anti-spoof, já vai ajudar e muito a comunidade, vai ajudar a internet como um todo de reduzir drasticamente a possibilidade desse tipo de ataque de amplificação. Sem isso daqui, os ataques de amplificação não existem. Com isso aplicado, os ataques de amplificação não vão conseguir existir. Né? Outra coisa muito importante é você fazer uma configuração adequada dos seus serviços que podem ser explorados para gerar os ataques de amplificação. Por exemplo, quem aqui usa MikroTik na rede ainda? Quem tem MikroTik na rede? Todo mundo tem que levantar a mão, porque todo mundo tem MikroTik. Mas quem usa MikroTik na borda aqui ainda? Beleza. Então, o que acontece? Se você sobe lá no MikroTik para resolver DNS e você não configura a regra, o MikroTik ele não tem uma CL para você falar assim, ó, só os meus IPs internos que podem usar ele para resolver nome. Então, como você não pode fazer isso, ele está aberto. Então, se ele está aberto, qualquer um que mandar uma pergunta para ele vai gerar a resposta. Então, ele vai ser uma caixa que vai poder gerar amplificação. Ele vai criar o ataque. Né? Então, é muito complicado. Então, assim, você tem que fazer a configuração direitinho de todos esses serviços que podem ser explorados para que você não seja parte do problema. Né? Então você tem que fazer só essa parte. Outra coisa que é muito importante também, que a gente sempre faz nos nossos clientes, é fazer um filtro para o cliente residencial, você botar um filtro lá para você proteger aquelas portas baixas, por exemplo, a porta que eu uso para fazer a gerência do roteador que está na casa do cliente, porque muitas vezes está lá um roteador com IP público de cara para a internet e tem uma vulnerabilidade lá, igual teve há uns anos atrás, uma falha no TP-Link. O cara entrava lá, conseguia saber o usuário e senha do TP-Link, entrava, instalava alguma coisa e pronto, fazia o que ele queria com o seu roteador. Seu roteador virava, o roteador do seu cliente lá, né, virava um escravo daquela botnet. Então o cara fazia o que ele quisesse com aquela, você passa a ser o cara da botnet, né? Então essa proteção também ajudaria bastante.
Então aqui é daquele projeto Nimbus lá, um dos dashboards que ele tem lá, o que esse aqui está mostrando é o seguinte, ele está falando, olha, esse IP, eu bloqueei ele para não aparecer o IP, né? Mas esse IP está conversando com essa botnet. Então você consegue, por que está acontecendo aqui? Ah, é um cliente meu que está vulnerável, é um cliente meu que está com algum problema, então te ajuda a varrer e achar os problemas. Passa para o próximo. Tem esse outro site que chama Radar.creator. Você vai lá e acessa ele, põe o seu ASN, faz o vínculo dele com o seu ASN. Um dos relatórios que ele te mostra é exatamente aquele dali, ó. O que você é amplificador. Esse caso desse cliente nosso lá, ele tem alguns IPs que o SNMP dele estava ativado. Inclusive, ele mostra qual que é o coeficiente que a gente viu lá, qual que é o fator de amplificação. Esse cliente aqui nosso, ele estava com um servidor de SNMP aberto, então, se eu mandasse 1 mega para ele, ele mandava uma resposta de 40 mega. Né? Então, é um cara que a gente tem que chegar assim, por que ele está configurado errado? Ah, ele está com alguma configuração, por exemplo, esse caso provavelmente está sem ACL. Então, pode ser que um cliente que eu não fiz essa proteção das portas baixas, o cara colocou lá um negócio com a community public, por exemplo, ele está exposto para a internet. Qualquer um que mandar pergunta para ele, ele vai fazer uma resposta grande. Então, a gente tem que fazer esse trabalho das portas. E, é uma coisa que está sob o meu controle, esse IP está sob o meu controle, esqueci de configurar a ACL. Ah, não está sob o meu controle? É algo que eu posso fechar? Não. Então eu vou notificar o meu cliente para que ele faça a correção, para que ele não seja um propagador de ataques DDoS. Passa para o próximo, por favor. Então vamos lá, falar agora um pouco sobre a parte de mitigação de ataques DDoS. Então, se a gente pegar o dicionário, abrir o dicionário e ver lá o que significa mitigar, mitigar não é resolver. Mitigar é tornar menos dolorido. É dar uma suavizada. Então, o foco da mitigação é tentar transformar esse problema que é impraticável em algo que seja tratável. É claro que vão existir algumas vezes que a gente vai conseguir mitigar com sucesso 100% do ataque. Vão existir. Mas muitas vezes é o seguinte, vai haver uma porrada de 150 GB. Se eu deixar passar 20 GB, às vezes dá para o cara sobreviver lá na ponta. Então, o que não pode... Se você não fizer nada, é horrível. Fizer alguma coisa, às vezes... já dá para fazer alguma coisa. Então, isso é importante a gente saber isso. Não existe uma mágica que eu vou instalar alguma coisa, apertar um botão e de repente vai conseguir identificar o que é sujo, o que é limpo e está tudo certinho. Então, as formas que a gente tem para poder fazer a mitigação de ataques DDoS. A primeira forma que a gente tem é o black hole. O que é o black hole? Dentro da rede do provedor ou uma comunicação entre o provedor e o seu fornecedor, quem vende link para ele, o seu upstream que a gente fala, existe alguma community BGP, então, o meu IP lá, 1234, está sofrendo um ataque. Eu anuncio ele para a operadora, marcado uma community BGP, que a operadora vai falar assim, ok, entendo que esse meu cliente não quer que eu pegue o tráfego direcionado a esse IP, vai para ele, porque ele está sofrendo ataque. Então eu vou descartar aqui. A operadora passa isso para as operadoras dela e vai passando assim, então de forma que a gente... A internet como um todo consegue conter aquele tráfego de não chegar lá na vítima. Funciona bonito, só que não é mais prático, porque os ataques não são direcionados a mais um único IP, eles são direcionados a vários IPs. E mesmo que for, por exemplo, a um único IP, o que pode acontecer? Imagina, por exemplo, que eu ataco, o cara tem lá 1024 IPs, mas eu ataco o único IP da única aplicação dele que ele não pode parar. Eu não posso botar aquele IP em black hole. Se eu botar em black hole, eu tive um sucesso total que, por mais que eu não gerei um tráfego enorme, mas se o cara botou em black hole, eu tive sucesso no meu ataque de tornar aquele serviço indisponível. Então, muitas vezes você não consegue usar o black hole. A gente tem os famosos Scrubbing Centers, que são centros de limpeza de tráfego. Então, o que é um Scrubbing Center? Vai ser, dentro de alguma empresa que faz a mitigação, ele vai ter equipamentos especializados nisso, que ele vai pegar o tráfego, que a gente chama de tráfego sujo, que é o tráfego que está misturado lá, o tráfego legítimo mais o tráfego do ataque, vai jogar num equipamento especializado, aquele equipamento vai achar algum padrão do ataque para fazer a limpeza e entregar o tráfego limpo. Pode passar o próximo slide, que tem mais detalhes. Falamos um pouco então sobre o black hole, pode passar também. Próximo. Então tá. Então sobre o Scrubbing Center, é um equipamento dedicado para fazer a limpeza do tráfego, E aí que vem um pouco do problema. Às vezes a gente coloca o Scrubbing Center, a configuração muito apertada, quando eu falo assim, muito apertada assim, muito restrita, querendo não deixar passar nada,
Então, às vezes, aplicações legítimas, eu quero acessar meu internet bank aqui, não funciona. Vou acessar tentar fazer meu cliente fechar uma VPN, não funciona. Por quê? A configuração da mitigação está muito apertada, está muito rígida, né? Então, acaba que ele não vai deixar o tráfego legítimo passar. Se ela, por outro lado, for muito frouxa, ela pode deixar, assim, lógico que ela vai segurar um pouco, mas pode deixar que uma parte do ataque que passar. Imagina um provedor que tem um link de 10 GB. Entrou um ataque de 150 GB. A mitigação segurou 130. Passou 20, os 20 que estão passando é suficiente para atolar o link e deixar o cara indisponível. Então, é um compromisso que você tem que fazer entre deixar muito apertado e talvez parar alguma aplicação naquele momento, ou deixar muito frouxo e passar um pouco do ataque, né? Essa é outra coisa importante, que quanto mais próximo de você tiver o centro de mitigação, melhor. Eu tenho uma operadora que quer ter um centro de mitigação na Europa. O que acontece? Todo o tráfego, mesmo o tráfego que é nacional, ele vai ter que levar lá para a Europa para tratar lá e depois trazer de volta para o Brasil. O que isso significa? Um aumento da latência, vai prejudicar a qualidade do serviço que você está entregando para o seu usuário. Outra coisa muito importante, tem algumas mitigações que se usam túneis, né? Tem algumas que você fecha um túnel com eles para poder fazer a mitigação, e tem algumas que no meio da mitigação dele tem túneis envolvidos. Então, quando você tem túnel, é aquela questão, o túnel não vai passar o pacote de 1.500 bytes. Então, toda vez que você diminui o tamanho do máximo do pacote, você está degradando a performance. Então, em vez do pacote 1.500, vai passar 1.400 e alguma coisa, aí tem mais um outro túnel, vai passando, vai diminuindo. Então, você está degradando a performance. Um pacote que poderia levar 1.500 bytes, levar menos, ele vai passar menos banda do que ele deveria estar passando. O FlowSpec é uma tecnologia que é o seguinte, é uma seção BGP, igual a gente usa para poder propagar os nossos anúncios, para poder ter o tráfego na internet. Ela é uma tecnologia que usa o BGP para propagar regras de firewall, né? A regra ela pode ter três ações. Permita esse tráfego, nego esse tráfego ou limita esse tráfego. Então eu posso falar o seguinte, com o FlowSpec, olha, esse meu /24 aqui, eu quero que você limite, eu sei que nele não tem, é só servidor, então não tem muito tráfego, limita ele em 150 MB. Então se entrar um ataque de 10 GB direcionado a ele, a operadora, a borda, o roteador, vai limitar aquela banda e deixar passar só 150 MB. Né? Então ele não vai passar lá para frente. Então é uma tecnologia fantástica, tem os seus poréns, né? Que poucas operadoras suportam essa tecnologia, né? São poucas operadoras que trabalham com o FlowSpec, né? Dá para entender um pouco o porquê que poucas aceitam o FlowSpec. Um dos motivos, por exemplo, já teve um caso há uns 2 anos, acho que foi no meio da pandemia, da Level 3, por exemplo, que um sistema deles, ou algum operador deles, subiu uma regra de FlowSpec bloqueando a porta do BGP. Então o que aconteceu? Bloqueou a porta do BGP, subiu essa regra, e para o FlowSpec ser interessante, ele tem que propagar na rede inteira da operadora, né? Pra você se conter o ataque o mais longe possível, mais perto de onde está sendo originado. Então, subiu aquela regra bloqueando a porta do BGP, o que aconteceu? Caiu o BGP da operadora inteira. Aí caiu o BGP, deixou de ter a regra do FlowSpec, o BGP voltava. Aí vinha aquela regra de derrubar o BGP, derrubava tudo. Então ficou assim, a Level 3 ficou umas 6 horas fora do ar, né? Exatamente por causa do FlowSpec. Então, você fala, Level 3, quero ativar o FlowSpec com vocês. Não vai rolar. Né? Então tem uma série de operadoras que não vão aceitar o FlowSpec. Né? Você precisa de alguma ferramenta para poder gerar as regras. Então a gente tem alguns clientes nossos, por exemplo, que a OpenX, para alguns clientes, ela cria sessões BGP FlowSpec. Então, para aqueles clientes, por exemplo, que a gente ativou a sessão FlowSpec, a gente instala uma ferramenta para a gente gerar, para que ele consiga gerar as regras. O próprio OneGuard, por exemplo, ele consegue gerar as regras de FlowSpec. É uma telinha. Pode passar aí, porque acho que no próximo... Exatamente. Ó. Essa aqui é a telinha do OneGuard para você gerar as regras do FlowSpec. Então tem lá IP de origem, IP de destino, que protocolo que eu quero, se eu quero permitir, negar, etc. Então, por exemplo, essa regra aí está falando ó, que esse /22 ali, pacotes com a porta de origem 53, seja, servidores DNS respondendo para esse /22 estariam limitados em, sei lá, 120 MB, alguma coisa assim. Né? Então você consegue criar regras de FlowSpec usando o OneGuard. Passa, por favor. E aqui tem uma parte de mitigação que a gente chama de OpenX ActiveGuard. Isso foi algo que a gente desenvolveu lá dentro da OpenX. Né? Qual que foi o que aconteceu, o que nos motivou a criar essa solução de mitigação? A gente começou a perceber, ano passado, que aqueles ataques do tipo hit and run, os clientes nossos que já tinham a mitigação de ataques DDoS,
não era eficaz, porque até a gente desviar, o cliente do nosso cliente tinha um microtik lá na ponta, até a gente desviar o tráfego para mitigação, né, era suficiente para derrubar o cara lá. Ou, às vezes, quando ele desviava, o ataque já tinha cessado. Então, a gente teve uma ideia de aplicar um filtro na interface que vai para o cliente. Então, aplicando aquele filtro na interface que vai para o cliente, ela está o tempo todo ativo e o tempo todo atuando, né? Então, a gente reduziu, em vez de ter um delay lá igual na mitigação tradicional de 45 segundos, alguma coisa assim, a gente reduziu isso a zero. 100% do tempo esse filtro está lá derrubando o tráfego ilegítimo e o tráfego que, por exemplo, que é aplicações legítimas, como, por exemplo, DNS, NTP, esses a gente limita. Para dar um exemplo, por exemplo, da parte do NTP, né? O NTP a gente viu que ele é um amplificador lá de 500 vezes o tráfego de ataques. Então, o que acontece? A gente olhou lá, usou a nossa ferramenta de Flow para analisar quais são os servidores de NTP mais usados, Apple, Samsung, Facebook, Google, Amazon, etc. A gente pegou todos aqueles, os do DNS.br, do NTP.br, pegou todos aqueles, colocou numa lista branca, ou seja, esses nunca vão estar limitados, né? E pegou todo o resto e olhou assim, qual que é o cliente nosso que mais tem tráfego e quanto que ele tem de tráfego de NTP? Cara, é quase nada, tirando esses outros. 5 mega. A gente pegou e limita em 150. Então, no dia a dia, nunca vai esbarrar nesse limite. Mas no momento de ataque, vai entrar 50 GB de tráfego NTP, a gente vai segurar, vai deixar passar só 150, 49 GB, a gente vai derrubar aqui na nossa estrutura, né? E só contar um pouquinho do caso, né? Ano passado que a gente começou a desenvolver esse filtro, no quanto a gente estava desenvolvendo o filtro, a pessoa que estava fazendo os ataques, acho que era até lá do Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, foi presa. E aí entrou naquela calmaria de parar os ataques, né? Em janeiro, quando os ataques foram retomados, teve um cliente nosso que começou a chegar alerta que estava tendo muito ataque, muito ataque, muito ataque. Eu falei assim, estranho, o cara não está reclamando que ele está sofrendo com ataque. A gente foi olhar o gráfico dele, estava normal. Quando a gente falou, a gente vai olhar o gráfico, né? Olhou o gráfico, estava normal. Quando a gente foi olhar o nosso gráfico One, né, do nosso lado de fora, a gente viu o ataque. A gente, o que está acontecendo? Eu vejo o tráfego entrando e não está indo para o cliente. Eu falei, nossa, foi o cliente que a gente estava testando o filtro, né? E não desativamos, né? A gente suspendeu assim de continuar o desenvolvimento, mas não desativamos. E fomos ver, era a ideia do filtro, era que ele segurasse um pouco do ataque, e nesse caso ele se mostrou muito eficaz. Então essa onda de ataques que está acontecendo agora, esse filtro nosso tem sido muito eficaz, né? Então a gente mostrou para o cliente, pode passar o slide. Então, a gente mostrou para o cliente, cara, você está tomando ataque. Ele, não tô. Não, você está tomando ataque. Ele, não tô. Que é igual o soldado ali, eu falando pro cara, você tá tomando ataque, eu tô tomando pancada aqui nas costas o tempo todo, mas ele tá lá dormindo tranquilo, porque ele não tá tomando, né? Então, o que a gente falou assim, o que a gente tem que desenvolver aqui agora? É uma forma de mostrar para o nosso cliente que ele tá tomando a pancada. Então, esse gráfico ali do lado esquerdo, é como se eu estivesse vendo ali as costas do soldado, mostrando para o nosso cliente as costas do soldado. Mostrando, olha, o tanto de tráfego que eu dropei aqui em São Paulo, é o tanto de tráfego que a gente limitou, e mostrar para ele como a nossa ferramenta está sendo eficaz e mostrar para ele que é ataque. Porque quando se a mitigação for 100% eficaz e o cara não está tomando ataque, ele não consegue ver diferença nenhuma, né? Então, por isso que a gente viu a necessidade de a gente conseguir mostrar para o nosso cliente o que estava acontecendo. Então, só para a gente finalizar, né? O que é importante a gente fazer no caso de um ataque DDoS? Então, a primeira questão é você ter um plano de ação, né? Não adianta você esperar começar a tomar um ataque DDoS para pensar assim, e agora? O que eu tenho que fazer? Não, você já tem que pensar antes isso. Então, hoje, que está acontecendo muitos ataques DDoS, você tem que ter uma ferramenta de te ajudar a detectar, né? Ou ter uma operadora que vai te ajudar com isso, né? Outra coisa, é importantíssimo hoje em dia você já ter link com alguma operadora ou que seu fornecedor tenha link com alguma operadora que seja capaz de te ajudar na mitigação do ataque, porque não adianta assim, no momento do ataque, você vai estar lá sob estresse, sua rede toda ferrada, e você começar a correr atrás de alguém que vai poder te ajudar com isso, não é um negócio que não tem uma operadora que você fala, vamos subir um link aqui agora, e o cara vai apertar um botão, parar DDoS e vai parar. Não é assim, né? Então, por mais que, por exemplo, a gente consiga ser muito ágil, por exemplo, se o cara já estiver conectado com a gente e precisar de subir a mitigação, é coisa que realmente a gente sobe em 5 minutos, né? Agora, se o cara não tem nem link com a gente, não tem nada, até que o cara conseguir contratar um link com alguém para chegar na gente, ele pedir a liberação dos blocos dele nas nossas operadoras e não sei o que e tal, vai lá 1 dia, 2 dias, alguma coisa assim. Então, é muito importante que você tenha
link com alguém que tem. Então, se a sua operadora, pergunta para a sua operadora atual se tem alguma coisa de mitigação da DDoS, o que vai acontecer? E tomem cuidado com as operadoras que falam, não, tem mitigação inclusa no nosso link. Né? Então, o que acontece? O cara fala, tem mitigação. Beleza, tem mitigação, estou tranquilo aqui. Mas como que funciona essa mitigação? Pergunta para ele. Porque às vezes a mitigação para ele é o seguinte, cara, ataque de até 5 GB eu protejo. O ataque hoje é 20 GB, é 30 GB, é 40 GB. O que vai acontecer se entrar um ataque de 30 GB? Sabe que tem operadora que eles fazem? Derruba o seu link. Porque quando o seu ataque que você está tomando afeta o backbone, afeta os outros clientes dele. Então ele vai assim, você já está ferrado, não estava ferrado, hein? Você está tomando ataque? Então eu vou te derrubar, porque você já estava ferrado mesmo. Eu não vou ferrar meus outros clientes. Então tem operadora que vai lidar com o problema dessa forma. Né? Colete o maior número de informações. Se alguém entrar em contato com você, pega o WhatsApp, print da tela, recebeu o e-mail, print no e-mail, coleta o máximo de informação. Pix, salva tudo que possível e, muito importante, faça a denúncia para a polícia. Né? Vai na Polícia Civil, faz a denúncia. A gente conhece vários casos. Tem um famoso caso aí que a gente sabe do cara que ele foi preso, foi até um cliente nosso, ele procurou a polícia, virou uma investigação grande, o cara foi pego e aí deu uma calmaria para todo mundo. Ano passado, esse ataque começou em julho, o cara usou Pix, aí foi mais fácil de rastrear, foi um ataque coisa de 1, 2 meses, já parou porque pegaram o cara. Então, assim, já conversei com o pessoal da polícia, é muito importante que vocês façam a denúncia, né? E mais importante do que fazer a denúncia é não pagar pro cara. Se você paga pro cara, o cara um dia que ele tiver precisando de dinheiro, o que ele vai fazer? Vai te atacar. Então, você pagar pro cara, você tá pintando um alvo na sua testa. Toda vez que o cara precisar de dinheiro, ele vai te atacar. E esses caras se conversam, cara, ataca o fulano lá que ele paga. Então assim, não paga. Toda vez que você paga, você está ajudando ele a financiar os próximos ataques que ele vai fazer. Né? Não é o comum hoje essa questão da extorsão, mas acontece. Então é muito importante que vocês não façam pagamento. Eu sei que é sofrido, eu sei que é doído, a gente acompanha isso no dia a dia. A gente tem um cliente, por exemplo, que ele não tinha link com a gente, né? Mas ele estava conectado num cara que tinha link com a gente, aí ele estava sofrendo ataque há 3 dias, pediu assim, OpenX, vocês conseguem nos ajudar? A gente conseguimos. A gente foi, subiu para ele, assim, conseguiu subir em 1h30, conseguimos fazer tudo para poder deixar ele protegido. E aí depois, assim, no outro dia que ele estava mais tranquilo, ele falou assim, Renato, tem cliente que era meu cliente há 10 anos. Eu fui olhar o cara pediu cancelamento, hoje eu fui olhar, o único chamado dele é o de cancelamento. Então, assim, o cara nunca tinha aberto o chamado zero, era um cliente satisfeito e tal, assim, por causa de 3 dias de ataque, ele perdeu o cliente. Mas, cara, era meu cliente há 10 anos. Então, a gente sabe o quão é difícil você conquistar um cliente, quanto é difícil manter um cliente, é mais adianta você perder um cliente por causa de um ataque. Bom, pessoal, era isso. Queria abrir aí o espaço para se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu só colocar aqui só um momento. Só botar. Cadê meu notebook? Esse QR Code aí, pessoal, se vocês quiserem escanear, vai cair no WhatsApp da OpenX, né? E vocês quiserem pedir uma cópia dessa apresentação, a gente pode mandar ela para vocês, né? Fica à vontade de chamar lá, tem meus contatos aí. E queria agradecer a Brint, né, pelo evento, que esse ano tá maravilhoso, muito cheio todos os dias, esse lugar novo ficou bem legal, né? E agradecer a presença de todos vocês. Valeu, obrigado.